Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos que basear quase toda a nossa resolução em quadradinhos, né? Analisando a distância em quadradinhos, tudo bem? E depois convertendo elas para centímetros. A questão fala assim: o móvel percorre a trajetória da figura passando pelos pontos A, B, C em 2 segundos. Fixando o ponto A na origem das posições, determine. Quando a gente fala em fixar um ponto na origem das posições, a gente quer dizer que aquele ponto vai ser o marco zero, digamos assim, de onde todas as posições vão partir, tudo bem? Então, assim, eu sei que o A é 0 metros, tudo bem? Cada quadradinho representa 1 centímetro. Entre A e B, se você contar, você vai ter 3 quadradinhos. Então, se um quadradinho representa 1 centímetro, 3 quadradinhos representam 3 centímetros. Então, aqui o ponto A medida dele é 0 centímetros, e aqui no ponto B, a medida dele é 3 centímetros, tudo bem? Então, ali a questão A fala assim, ó, o módulo dos vetores da posição RA e RB. Ele quer saber qual é o módulo das posições aqui. Ele falou módulo porque a posição em si é um vetor, tudo bem? Mas quando a gente pede um módulo, a gente quer só o númerozinho da posição. Então, nessa alternativa, a única coisa que você precisa fazer é falar assim, ó, como A é a origem das posições, ele é a posição 0 centímetros, e como existem 3 quadradinhos, de A até B, sendo um quadradinho 1 centímetro, 3 quadradinhos 3 centímetros, então a posição de B, o módulo da posição de B é 3 centímetros, tudo bem? Você pode falar 0 e 3, ou 0 centímetros e 3 centímetros, tá certinho, tá bom? Ali na questão B, ele fala assim, ó, a velocidade escalar média entre A e C, tudo bem? Primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir essa distância que existe entre B e C. Quando a gente tem, assim, um quadriculado, né, e a gente quer saber uma distância inclinada, a gente forma o triângulo retângulo dele. Como que a gente faz isso? A gente pega aqui a extremidade mais acima, traça uma reta vertical, pega a extremidade mais abaixo, traça uma reta horizontal, formando um triângulo retângulo como eu fiz aqui, tá bom? Se você formar esse triângulo retângulo, vai ver que a altura é 4 quadradinhos, a base é 3 quadradinhos, e isso aqui vai formar um triângulo 3, 4, 5, porque aqui eu tenho 3 centímetros, 4 centímetros, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 dá 5. Então, assim, eu sei que aqui eu tenho 5 centímetros, perdão. Entre B e C existem 5 centímetros de distância, tudo bem? Sempre que você tiver uma distância inclinada assim, ache as duas componentes, né? A componente vertical e a componente horizontal dessa distância inclinada, faz um triângulo retângulo e assim você descobre o valor. Então, se aqui eu percorri 3 centímetros e aqui eu percorri 5 centímetros, o meu total percorrido foi 8 centímetros. Quando a gente fala em velocidade escalar média, a gente está falando em distância percorrida, ou seja, é tudo que você realmente andou, tudo bem? Então, a velocidade escalar é igual à distância pelo tempo. A distância foi 3 mais 5 e o tempo 2 segundos. E assim você tem 8 sobre 2, 4 centímetros por segundo, ou 4 vezes 10 na menos 2 metros por segundo. A alternativa C fala o módulo da velocidade vetorial média entre A e C. Quando a gente fala velocidade vetorial média, a gente quer saber o valor da velocidade do vetor entre o ponto A e o ponto C, que no caso fica igual ao vetor rosa que eu desenhei aqui. Para a gente traçar esse vetor, tu vai lá no ponto inicial, que é o ponto A, pega esse ponto e leva o vetor até o ponto final, que é o ponto C, tudo bem? Eu só fiz isso. Perceba que aqui eu tenho uma outra distância inclinada e eu quero saber qual é o valor dela. Então, eu vou achar as suas componentes. Ela tem aqui a sua componente vertical, tudo bem? Do ponto A até o ponto C, a altura entre esses dois pontos, e a sua componente horizontal. Perceba que aqui, ó, se eu partir desse ponto até aqui embaixo, é a mesma coisa do que eu partir de B até C. Então, aqui, até se você olhar ali pelos quadrinhos, fica até mais fácil, né? Vai existir 4 quadradinhos.
Então, de altura, eu tenho 4 quadradinhos, tudo bem? E aqui, na horizontal, do ponto A até o ponto C, eu tenho 3 quadradinhos de A até B e mais 3 quadradinhos de B até C, totalizando 6 quadradinhos. Vou lá e faço Pitágoras. 4 centímetros e 6 centímetros, né? 4 ao quadrado dá 16, 6 ao quadrado dá 36, 16 mais 36 dá 52, raiz de 52 dá 2 raiz de 13. Então, o meu deslocamento, né, o valor desse vetor entre o ponto inicial e o ponto final é 2 raiz de 13 centímetros, tudo bem? Então, a velocidade vetorial é deslocamento sobre o tempo. 2 raiz de 13 centímetros sobre 2 segundos. Corto 2 com 2 e assim você tem que a velocidade vetorial é raiz de 13 centímetros por segundo, tudo bem? Ou raiz de 13 vezes 10 na menos 2 metros por segundo, tá legal?